Olá! No estudo de hoje, nós vamos tratar a respeito dos enganos avançados. Esse estudo, ele vai nos orientar e vai nos ajudar a responder duas perguntas que ficaram pendentes no estudo anterior. A primeira, concernente ao que os jesuítas ensinam de tão pernicioso. A segunda é por que a apostasia dos últimos dias chamar-se-á apostasia ômega. E esse assunto vai nos ajudar a responder plenamente essas questões. Antes, nós precisamos fazer uma recapitulação daquilo que aprendemos até agora para que possamos entender o assunto em sua forma encadeada. Os primeiros reformadores foram Wycliffe e Hus, que encontraram seu mais importante sucessor no monge Martinho Lutero, responsável pela definitiva ruptura com Roma e o Papa. A Igreja Católica, vendo crescer a influência dos protestantes, desencadeou a Contra-Reforma, primeiramente pela criação da Companhia de Jesus e depois da Inquisição. Então nós vemos aí que a Reforma Protestante teve como seu mais importante mensageiro o monge Martinho Lutero, porque ele foi responsável pela ruptura com Roma. A Igreja Católica, vendo crescer o movimento protestante, desencadeou a Contra-Reforma, ou seja, um trabalho para contrapor o desenvolvimento protestante. E eles criaram, para tanto, a Companhia de Jesus, que é a companhia militar da Igreja Católica, da qual os soldados são denominados jesuítas. Segundo a Enciclopédia Gama, no Concílio de Trento foram tomadas decisões para reafirmar os dogmas da fé e restabelecer a doutrina em toda sua pureza. Qual é essa ideia? Eles iam fortificar o seu entendimento doutrinário contra a doutrina protestante, arrumando argumentos e uma posição de modo que a sua compreensão pudesse prevalecer sobre os ensinamentos luteranos. E isso eles decidiram fortificar a sua doutrina para lutar com mais eficácia contra o protestantismo, porque agora a mensagem de Lutero fazia com que as pessoas olhassem para Cristo como seu Salvador e não mais para si mesmas. E isso fez com que as pessoas fossem libertas pelo poder de Deus. Porque quando nós desviamos os olhares de nós mesmos para Cristo, estamos seguros. Veja na história, por exemplo, de Pedro, que enquanto olhava para Cristo, ele conseguia andar sobre o mar. Mas quando desviou os olhos de Jesus, ele afundou. Nessa luta contra os protestantes, os jesuítas são orientados a fazer o seguinte: vocês devem plantar clandestinamente as sementes da inveja, do ódio entre as comunidades, províncias e estados que estão em paz, e incitá-los a atitudes sanguinárias, envolvendo-os em guerra um contra o outro. Devem criar revoluções e guerras civis nos países que são independentes, desfrutando as bênçãos da paz. Mais para baixo ele diz: de modo que, no final de tudo, só a igreja ganhe. O que eles estão querendo ensinar com isso? Que os jesuítas, para desenvolver o seu trabalho, devem observar grupos que estão independentes e que gozam de paz. Porque como eles querem que o Estado mande, e esse Estado será dominado pela igreja, ou seja, que a igreja mande, que a igreja domine, se houver algum grupo que for separatista e que tiver um certo número e uma certa influência, gozando de independência, isso vai servir de tropeço se eles não quiserem se submeter. Logo, se os jesuítas invadirem esses movimentos e começar a esmiuçar esses movimentos por divisões internas,
esses movimentos enfraquecem e então a igreja tem mais poder para exercer a sua autoridade sobre grupos minoritários. A verdade é que os jesuítas de Roma aperfeiçoaram a maçonaria para ser a sua mais magnificente e efetiva ferramenta, cumprindo seus propósitos entre os protestantes. Então os jesuítas aperfeiçoaram a maçonaria para se infiltrar, para se envolver entre os protestantes. E quando a gente menciona enganos avançados, estamos baseados no texto de Mensagens Escolhidas, volume 2, na página 68 e 69. Lá diz o seguinte: sei que o Senhor ama a sua igreja, e ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em átomos independentes. Perceba que acabamos de ler alguns textos que apontaram que o trabalho jesuíta é desorganizar e esfacelar em átomos independentes as sociedades, as comunidades que gozam de paz e independência. Por quê? Para que elas não sejam um empecilho para o progresso da igreja buscando readquirir o seu poder da Idade Média. E esse trabalho dos jesuítas, quererem esfacelar a igreja, é o que ela está dizendo que não deve acontecer. Ou seja, o trabalho jesuíta não deve vingar em nosso meio. Não há nisto a mínima coerência, não existe a mínima evidência de que tal coisa venha a se dar. Nós não podemos abrir margem para que isso aconteça. Aqueles que derem ouvidos a essa falsa mensagem, ou seja, aqueles que derem ouvidos aos jesuítas e permitirem que eles façam esse trabalho de divisão interna aí dentro da igreja e procurarem fermentar os outros, serão enganados e preparados para receber os mais avançados enganos e virão a nada. Por quê? Porque os jesuítas, eles, no meio protestante, como foi revelado que o trabalho deles seria, eles costumam arrumar guerra interna, de modo que o povo esqueça a sua real missão e combata entre si mesmo. Aqueles que fizerem isso estarão, obviamente, seguindo o caminho que os jesuítas querem que eles sigam. E, consequentemente, os jesuítas vão ensinar para eles a mensagem que eles querem que nós, como cristãos, pensemos, tenhamos. E essa mensagem que eles transmitem são os enganos avançados, que vai fazer com que o povo que aceitar isso venha a nada. E que mensagem que eles ensinavam? Olha que interessante. O Concílio de Trento condena a tese da justificação pela fé segundo Lutero, mantendo o valor das obras. Então, a justificação pela fé segundo Lutero, ela apontava para Cristo como Salvador. Porque o que ele aprendera até então na igreja de Roma é que as obras da graça é que fariam com que eles se tornassem justos. E Lutero, ao estudar a Bíblia, percebeu que a salvação não é pelas obras da graça, pois não tem mérito nenhum humano. O próprio texto da palavra de Deus, em Romanos capítulo 3, verso 20, declara que nenhuma carne será justificada diante de Deus por obras da lei. Essa não é a mensagem divina. A salvação é um dom, é um presente, como está escrito em Efésios 2, verso 8. Pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus, é um presente de Deus, e não das obras para que ninguém se glorie. Lutero começou a compreender então que as obras não entravam no campo da justificação pela fé, da salvação, mas elas entravam no campo da santificação. E a santificação é consequência de estar salvo em Cristo, e não a causa para tanto. Então, o Concílio de Trento, os jesuítas consideraram como uma abominação a mensagem da justificação pela fé segundo Lutero. Por quê? Porque a ideia deles é manter o valor das obras, que as obras estão no campo salvífico, tornando o homem um co-salvador com Cristo Jesus. Então nós vamos ver aí o ensino da justificação pela fé mais detalhadamente segundo Lutero. Graça.
somos justificados gratuitamente pela graça. Romanos 3:24. Qual era o pensamento de graça que Lutero sustinha? Graça, Lutero entendia que era Deus demonstrando a misericórdia para um pecador. Era um favor para quem não merece, para um ímpio. No texto de Ezequiel 16, versos 5 e 6, menciona a igreja, como uma mulher jogada, envolvida em seu sangue de menstruação. E aí então Deus se declara à igreja dizendo: passando eu por ti, vi-te embanhada no teu sangue, e te disse, ainda que você está no seu sangue, que eles entendiam que esse sangue menstrual era que a mulher estava impura, Então, passando eu por ti, vendo a tua impureza, te disse, ainda que está no teu sangue, vive. Ela não tinha nada a não ser a sua invalidez que chamasse a atenção divina. E Deus, olhando para ela, sem nenhum atrativo, disse para ela, viva. Isso é misericórdia. E era assim que Lutero entendia que o significado da graça. Graça para ele era a bondade de Deus em se interessar e aceitar o miserável. E o termo gratuitamente do verso de Romanos 3:24 significa que Deus nos resgata sem que nós paguemos preço algum. É que é de graça mesmo essa graça. E se é pela graça, se é pelo favor divino, já não é pelas obras. Do contrário, graça já não é graça, mas uma desgraça, Graça, segundo Ellen White, diz, é favor imerecido. E Lutero entendia plenamente isso. Ou seja, a graça não é uma qualidade no coração do homem. E essa é a graça santificadora, que vai ocorrer depois da graça justificadora. Mas na justificação pela fé, graça não é a graça santificadora, mas a graça justificadora. Assim Lutero compreendia o termo graça. Porém, embora a salvação para nós fôssemos de graça, tem o papel realizado por Cristo. Para Lutero, o papel de Cristo era muito importante. O texto empregado para tanto diz, são justificados pela redenção que há em Cristo. Veja, nós somos justificados pela redenção não que há em nós, mas que há em Cristo. Embora Deus não nos cobre nada pela salvação, ela não foi gratuita. O infinito preço foi pago pela vida e morte de Cristo Jesus. Por isso, toda a justiça necessária para salvar-nos foi feita por Ele em nosso favor. Ou seja, a obediência que nós precisamos, porque justiça é obediência, Fé e Obras, página 91. Toda a justiça que necessitamos, Cristo fez em nosso favor. Tanto que Ele disse, em favor deles eu me santifico. Cristo não se santificava para si, mas a sua santificação era para nós. Por causa de um homem, fomos feitos pecadores, por causa de Adão. Da mesma maneira, pela obediência de um, que é Jesus Cristo, muitos serão feitos justos. Então nós seremos feitos justos, não por nossa obediência ajudados pelo Espírito de Deus, mas seremos feitos justos pela obediência de Jesus. É por causa que Jesus obedeceu que Deus me declara justo e quando Ele voltar, há de me tornar justo. Logo, o Senhor é a nossa justiça, é a nossa obediência. Jeremias 23, verso 6. E segundo ele, não devemos nos garantir na justiça em nós, mas na justiça nele, lá nas cortes celestiais. Um texto interessante a esse respeito é João 16, verso 10, que diz assim, da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Cristo é nossa justiça. E ele está dizendo que o Espírito Santo vem nos convencer da justiça, porque ele, nossa justiça, vai para o Pai e nós não veríamos mais a justiça, ou seja, ela não seria mais palpável aqui. A justiça que nos justifica perante Deus, ela subiu para interceder por nós no santuário celestial. E por conta de não vermos essa justiça sendo apresentada por nós diante de Deus,
ser-nos-ia necessário então agora acreditarmos na sua palavra, acreditarmos que ele está intercedendo por nós lá e que sua justiça é todo suficiente perante Deus para nos libertar lá no tribunal, nos justificando. Logo, temos a terceira parte do ensino de Lutero, a fé. Justiça é obediência à lei. A lei requer justiça. Essa obediência o homem deve à lei, mas é ele incapaz de apresentar. O homem não tem como apresentar a obediência que a lei requer. Não estamos dizendo aqui que o homem não pode obedecer, não pode guardar a lei, não pode cumprir a lei. Ele só não pode obedecer e guardar a lei de modo que satisfaça as infinitas demandas da lei de Deus. A única maneira de alcançar essa justiça que a lei requer é pela fé. Não pelas obras, mas pela fé. Pela fé, o homem pode apresentar a Deus a justiça de Cristo como se fosse sua. E o Senhor lança a obediência do seu filho a crédito do pecador. Ou seja, nós quando nascemos, temos o nosso nome escrito no nosso livro ali, né? E em nosso livro está relatado todas as coisas que fizemos. Mas nós somos homens miseráveis. Não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, né? Romanos 3, verso 10. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Logo, nosso livro não pode ser apresentado em juízo para a nossa salvação. Nós seríamos condenados. É por isso que o nosso nome tem que estar no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 13, verso 8. Agora, o que está escrito no livro da vida do Cordeiro? Obviamente, a vida do Cordeiro. Quando Cristo se fez homem, ele, como nós, recebeu também um anjo relator, e o anjo relatava todos os seus atos no livro da vida dele. E para que eu seja salvo, meu nome tem que estar no livro da vida de Jesus, para que quando Deus pedir a justiça perfeita, eu apresente pela fé, lá no tribunal, a justiça de Cristo, a obediência de Cristo, como se fosse minha. E Deus, que lança essa obediência ao meu crédito, ela está ao meu favor como se fosse minha. A justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso humano. E Deus recebe, perdoa e justifica a alma arrependida e crente. Trata-a como se fosse justa. Ela não é justa. Como se fosse justa. Assim é que a fé é imputada como justiça. Que coisa tremenda. Isso é imputação. E é imputada a justiça pela qual somos salvos, pela qual somos justificados. Aquela pela qual somos santificados, em contrapartida, é comunicada. Então a que nos salva é fora de nós. E a que nos santifica, que nos ajuda a vivermos uma vida de salvos em Cristo Jesus, é a comunicada. A primeira nos salva, a segunda nos purifica, nos assemelhando a Cristo Jesus diariamente. Esse era o ensino de Lutero. Então ele apontava para a justiça de Cristo no céu. E essa justiça nós nos apegamos a ela pela fé. Já Roma entendia completamente diferente, dizendo que nós devemos nos apegar pela fé em Cristo, que nos dá o Espírito Santo para, por meio das obras da graça, nos tornar justos. Então, enquanto Lutero considerava a justificação como uma consideração da justiça de Cristo em nosso favor, a Igreja Católica, pelos jesuítas, ensinava que a justificação é um obrar de Deus no coração do homem até que ele seja justo, perfeito. Lutero entendia que tudo que o homem pode fazer no sentido da sua salvação é aceitar o convite. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Em relação às obras, ele pregava que ninguém deve assumir uma atitude limitada e acanhada de que qualquer das obras do homem possa ajudar, no mínimo que seja a liquidar a dívida da transgressão. Milhares, pensando ser filhos de Deus, são filhos do maligno, porque confiam em suas obras. Deus sempre exigiu boas obras, e nós temos que obedecer. Mas por conta do pecado que se faz com que suas obras não tenham valor,
só a justiça de Cristo pode prevalecer. E eu chamo a atenção de vocês que toda a postura de Lutero nós estamos apresentando no contexto retirado do Espírito de Profecia, para mostrar a união desses dois elementos. Agora, quanto ao Concílio de Trento, apresenta uma mensagem oposta, dizendo o seguinte: das outras decisões do concílio, as mais importantes são as que figuram nos decretos dogmáticos e decretos disciplinares, como: o pecado original é distinto da concupiscência, a justificação pelas obras da graça. Então, são duas posturas estabelecidas no Concílio de Trento. O pecado original é distinto da concupiscência. Lutero entendia que somos pecadores por conta do pecado que recebemos de Adão. E essa ideia ou essa doutrina, né, ela é chamada pecado original, baseado principalmente ali em Romanos capítulo 5, mais especialmente no verso 19, que diz que assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, né? Então fomos feitos pecadores não por conta das nossas desobediências, né? Não por conta do nosso pecado, mas por conta do pecado de Adão. No verso anterior ele diz que a condenação veio por um só ato. A condenação sobre a humanidade veio por causa do pecado de Adão. Essa é a ideia do pecado original. Ou seja, por isso nós podemos dizer com Davi: em pecado me concebeu minha mãe. Então nós somos pecadores por conta já da natureza que recebemos. Aí algumas pessoas vão falar: não, as crianças não têm pecado. Observe ali a história de Jacó e Esaú, que no ventre de sua mãe já brigavam, trazendo tristeza ao seu coração. O que se revelou neles são os característicos divinos, espirituais puros, ou são os característicos pecaminosos de sua natureza? A resposta é evidente. Cristo não pode ter nascido, então, com a mesma inclinação ao pecado que temos. Caso contrário, ele seria um pecador. Então, como a Igreja Romana quer afirmar que o homem não tem esse pecado, né? Essa concupiscência na realidade, né? Então eles separam o seguinte: nós podemos receber o pecado de Adão, que nos traz a morte, que nos traz inclinação e tudo mais. Isso facilita a gente se pecar, mas isso não é pecado. Pecado é a nossa escolha. Então, o pecado original, aquilo que recebemos de Adão, é diferente do pecado. E eles abrem essa margem para poder ensinar que Cristo tinha a natureza pecaminosa, mas não era um pecador. Por isso que no Concílio de Trento, para combater a mensagem de Lutero, eles inventaram esse aspecto. E o segundo aspecto em que eles se apoiam, né, a mensagem que eles ensinam sobre justificação, é a justificação pelas obras, que é o que acabamos de explicar aí, né, dizendo que o que nos salva não é a graça por meio da fé em Cristo lá no céu, mas é Cristo no coração e por meio das obras da graça ele me tornando justo. Um romano entre nós. Dennis Priebe, em Face a Face com o Verdadeiro Evangelho, diz a mesma coisa que o Concílio de Trento. Veja só: temos que admitir que a natureza pecaminosa torna mais fácil pecar, fazer escolhas pecaminosas. Mas o ponto que eu gostaria de destacar é que somos culpados quando fazemos essas opções e não antes disso. Então, ou seja, o homem não é culpado, o homem não é condenado por conta da natureza que ele recebeu corrupta, mas ele é pecador a partir do momento que ele escolhe o pecado. Ou seja, contrário à mensagem bíblica, que condena mesmo pecados por ignorância, imagine aí que uma pessoa peque e não sabia que aquilo que ela estava fazendo era errado. Em Levíticos 5, verso 15, diz que esses pecados por ignorância, uma vez que chegou-se ao conhecimento de que ele pecou
porque não sabia daquilo que deveria ser feito, ele deveria oferecer uma oferta, um sacrifício, para que fosse expiado o pecado por ignorância. Então veja, mesmo os pecados que os seres humanos cometem, sem que ele tenha escolhido errar, devem ser expiados. Priebe ensina que não somos pecadores por causa da natureza maculada que recebemos de Adão, mas só quando escolhemos pecar. Mas o que Deus diz? Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. E alguém pode perguntar, nossa, mas o texto está dizendo que pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. O texto diz muitos, porque nem todos foram feitos pecadores por causa da desobediência de Adão. Ué, mas você não falou que todo ser humano que nasce com essa natureza corrupta foi feito pecador? Sim. Mas Cristo foi feito ser humano e ele não entra nessa classe. Logo, muitos foram feitos pecadores por causa do pecado de Adão, mas um não. Priebe embaraça-se tanto com essa mensagem, com essa passagem de Romanos 5,19, que ele em seu livro chega mesmo ao absurdo de dizer: Romanos 5,12 e versos seguintes, que inclui o 19, parece ser uma exceção. É inacreditável. Ele nem considerou que, mesmo ainda que fosse uma exceção, não seria uma exceção falsa, mas uma verdade. Teilhard de Chardin, pai do movimento da Nova Era, um jesuíta, ele sonhava com a fusão da humanidade em Deus, e cada um realizando sua própria divindade no ponto ômega. É importante esse aspecto porque a ideia da salvação, que inclui obras, ela é uma espécie de panteísmo. Em que sentido? Se nós entendermos que Cristo veio viver e morrer porque nós não podíamos nos salvar, por isso ele veio guardar a lei por nós, né? Em favor deles eu me santifico a mim mesmo, né? Como ele disse, e em Romanos 5,19, que pela obediência dele é que nós seremos salvos. Nós, seres humanos, não devemos insistir que as nossas obras ajudem na salvação. Isso vai fazer com que eu opere a minha própria salvação. E se só Deus poderia me salvar, acaba entrando no lugar de Cristo. E Teilhard de Chardin sonhava com a fusão da humanidade. Imagina, o que é fusão? É a junção da humanidade em Deus. Ou seja, ele emprega uma linguagem semelhante ao que acontece na santificação. Cristo habita em nosso interior para que possamos obedecer. Então, Teilhard de Chardin, ele sonhava com a fusão da humanidade em Deus, e cada um realizando a sua própria divindade. E aí ele já mostra que o pensamento dele é pernicioso, é o pensamento da divindade do eu, a qual ele chama de o ponto ômega. Esse ensinamento de Teilhard de Chardin deve nos chamar a atenção para essa expressão. Quando ele pensa em panteísmo, ele está falando do ponto ômega. E essa expressão ômega tem um significado tremendo, porque o livro The Living Temple, que foi um livro de 568 páginas, publicado por Dr. Kellogg, ensinava, defendia filosofias panteísticas, das quais, ali nos capítulos 24 e 25 de Mensagens Escolhidas, volume 1, Ellen White diz que o panteísmo de Living Temple era o alfa das heresias, e que em breve se seguiria o ômega, a mesma expressão usada por Teilhard de Chardin, um panteísta, e o assunto de Teilhard de Chardin, que é o panteísmo, é o mesmo que ela apresenta aqui no The Living Temple.
E nesse final do tempo, o ômega, esse engano que antes era alfa, mas agora está mais avançado, ele está mais sutil e perigoso. Joseph Smith, né, ele era maçom. À tarde, eu recebi o primeiro grau da maçonaria livre na loja de Nauvoo. E mais para baixo, no segundo texto, está dizendo o seguinte: eu estava com a loja maçônica e subi até o grau sublime. Seu fundador, né, do mormonismo, Joseph Smith, era um maçom de alto nível. Seu sucessor, Brigham Young, era também um outro maçom de alto nível. E de acordo com o livro Black Crow, Brigham Young era amigo íntimo de Peter de Smet, um dos mais poderosos jesuítas americanos do século XIX. E aqui nós mostramos aqui mais uma vez a ligação da maçonaria com o jesuitismo. Já mostramos num texto anterior de recapitulação que os jesuítas de Roma aperfeiçoaram a maçonaria para desempenhar seus trabalhos entre os protestantes. Então você vê essa Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias fundada com os pensamentos maçônicos e jesuíticos. E isso é interessante porque Joseph Smith, no próximo texto, vai apresentar o seu pensamento sobre justificação pela fé e nós vamos certificar que é o mesmo, contrário à mensagem de Lutero. Uma das mais perniciosas doutrinas já ensinadas pelo homem é a doutrina da justificação pela fé somente, que entrou nos corações de milhões desde os dias da assim chamada Reforma. É interessante que ele demonstra um ódio aí à justificação pela fé somente. Essa ideia de justificação pela fé somente era empregada na linguagem de Lutero para explicar que as obras não têm papel salvífico, mas de santificação. Veja que a Bíblia declara que a salvação é um dom de Deus, um presente inteiramente doado. Efésios 2, verso 8 a 10. Já as obras são para que nós recebamos galardão. Eis que cedo venho e comigo está o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Apocalipse 22, verso 12. Então a gente vê a diferença de justificação e santificação. E a expressão justificação pela fé somente significa que somos salvos só pela fé. E depois, como consequência, vêm as obras. O próprio apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 4, verso 1 e 2, diz: se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Diante de Deus não entra a obra. Por isso que no capítulo 3, verso 28, Paulo diz: somos justificados pela fé sem as obras da lei. E no capítulo 3 ainda, no versículo 20, ele diz que nenhuma carne será justificada diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei serve para nos mostrar os nossos defeitos e o que precisamos fazer para nos assemelhar a Cristo Jesus. Mas a missão dela não é salvar. É Cristo quem salva. Por isso que Lutero ensinava a justificação pela fé somente e os maçons jesuítas odiavam essa mensagem, porque quebra o panteísmo que eles ensinam. Deus avisou para Ellen White: o Senhor será o teu instrutor. Encontrarás influências enganadoras. Virão sob muitas formas, em panteísmo e outras formas de infidelidade. Segue, porém, onde eu te conduzir estarás salvo. Perceba que ela está falando que um dos perigos para o movimento adventista era exatamente o panteísmo. Seguida até sua conclusão lógica, essas teorias, referindo-se ao panteísmo, removem a necessidade da expiação, tornando o homem seu próprio salvador. O que isso quer dizer? Bem, porque o panteísmo remove a necessidade da expiação. Ora, se o que Cristo fez por mim, guardando a lei por mim para me dar a salvação, se sua intercessão no céu, apresentando sua justiça em prol de Deus no juízo, lá no santuário celestial, não tem valor,
Eu preciso dessa justiça dentro de mim para operar a minha santificação e assim me tornar justo para que Ele possa me salvar. Logo, a expiação que Ele fez na cruz e está fazendo lá no céu não vale nada. Eu não preciso dela. Eu preciso, na realidade, do poder de Deus em mim para eu me tornar justo. E acaba tornando o homem seu próprio salvador. Por quê? Porque o que Cristo fez e o que está fazendo lá, intercedendo por nós, não nos salvará. Cristo, nesse movimento panteísta, vai ser enxergado só como exemplo. E Ele me ensinou como devo fazer. Agora Ele me dá poder e eu vou fazer igual Ele fez, e assim eu serei salvo, digno da vida eterna. Por isso que a irmã White apresenta que o panteísmo jesuítico, que entraria no meio adventista, ele teria esse aspecto de remover a expiação do santuário celestial, tornando o homem seu próprio salvador. Não é à toa que muitos vão desconsiderar a mensagem do santuário, né? O Concílio de Trento afirma que nós não somos considerados justos. Ele afirma o seguinte: graça é a bênção divina concedida aos cristãos, ou seja, dentro deles, que os torna justos. Ele vira justo mesmo, perfeito, e a lei de Deus então agora olha para ele e dá aprovação. Causa formal é a justiça de Deus, não aquela pela qual o de si mesmo é justo, mas aquela pela qual ele nos torna justo. Veja o perfeccionismo aí dessas palavras. No novo nascimento é concedido aos crentes, mediante o mérito de sua paixão, a graça pela qual são tornados justos. Por isso que as pessoas se fustigavam com chicotes nessa época, em que o Concílio de Trento e até mesmo antes disso, as pessoas faziam parte da igreja. Porque elas não viam justiça em si mesmas, essa justiça que eles prometiam, por meio da mensagem deles, elas não viam em si mesmo. Então eles davam uma outra orientação. Olha, a carne é má, fustiga a carne para que você possa melhorar. Então os homens agora pagavam penitências, chicoteando, subindo escada de joelhos para adquirir a salvação. Miserável mensagem, né? Lutero explica melhor aí o Concílio de Trento e ele dá a sua posição também. Portanto, esta é a surpreendente definição da justiça cristã. É a divina imputação ou a atribuição de justiça, a mesma de Fé e Obras, página 91. E para a justiça, por causa da fé em Cristo ou por causa de Cristo. Quando os sofistas escutam essa definição, se riem, porque imaginam que a justiça é certa qualidade que se derrama na alma e logo se esparrama por todas as partes do homem. Deus conta e reconhece como justo aquele que sem obra alguma se apropria de seu filho pela fé. E como mencionei ali o Fé e Obras, página 91, ela diz que a justiça de Cristo é aceita no lugar do fracasso do homem, e Deus perdoa e justifica a alma arrependida e crente, tratando-a como se fosse justa, exatamente como Lutero declarou nesse texto. Qual dos dois, aqui agora, ensinam a justificação jesuítica? E esse é um texto tirado lá de Zucker, né, do livro Tocado por Nossos Sentimentos, publicado pelo IEST, a fim de que nós possamos compreender melhor a diferença, a distinção entre a mensagem da Reforma Protestante e a mensagem católica. Para Lutero, a justificação pela fé era puramente uma transação legal. A fórmula de Concord afirma esse ponto de vista. Toda a nossa retidão está fora de nós. Ela habita inteiramente em Jesus Cristo. Isso para a justificação. Mas Waggoner apresenta contrário, oposto a isso. Por outro lado, a justificação inclui a ação de Cristo no homem para torná-lo justo. Perceba que essa expressão, a justificação inclui a ação de Cristo no homem para torná-lo justo, é a mesma encontrada na posição do Concílio de Trento. Graça é a bênção concedida aos cristãos que os torna justo. Justiça de Deus pela qual ele nos torna justo.
graça pela qual são tornados justos. E é a mesma mensagem, não de Lutero, mas é a mesma mensagem de Waggoner. E é a mesma mensagem de Zucker. Logo, Zucker tem assumido no meio do movimento adventista a mensagem jesuítica. Será que não é este o caminho da poderosa mensagem da apostasia ômega no meio adventista? Não é à toa que a irmã White diz que pessoas importantes participariam dela e que se escreveriam livros de ordem diferente como tocados pelo nosso sentimento, tentando levar o movimento adventista ao catolicismo. Todavia, nós temos o exemplo de Waggoner e Jones, que se tornaram panteístas caindo da fé. E o que é que levou eles a caírem da fé? Exatamente a mensagem jesuítica. Como a irmã White disse, aqueles que não derem ouvidos a isso, o que vai acontecer? Vão acabar recebendo os enganos avançados. Teorias panteístas não são respaldadas pela palavra de Deus. Se Deus é uma essência difusa em toda a natureza, então ele habita em todos os homens. E na busca de alcançar santidade, o homem não tem que olhar para Cristo e ficar olhando para ele direto. O homem deve apenas desenvolver o poder que está em seu interior. E é a mensagem de Zucker. Cristo habita em seu interior a fim de que você seja tornado justo. E é a mesma do Concílio de Trento. Podem ensinar que a virtude é melhor que o vício. Ou seja, eles podem ensinar coisas boas. Mas sendo Deus removido da sua posição de soberano, ou seja, dele sendo o nosso Salvador, passando a ser somente um exemplo, eles depositam sua dependência no poder humano. Salvação já não é mais pela graça, pela fé em Cristo, mas salvação passa a ser pelas obras. Vencer como Cristo. Isso aí é um texto do Espírito de Profecia. Está escrito que devemos vencer como Cristo. Mas esse como pode ser entendido de duas maneiras. De modo, maneira, ou pode ser entendido como proporção. Pelo assim diz o Senhor, pela oração e pela a ligação com Deus, podemos vencer como Cristo. Ou seja, essa ideia de vencer como Cristo pode estar se referindo ao modo e não à proporção. Eu venço pela oração, eu venço pelo modo da ligação com Deus, pela consagração a Deus. Então esse como pode ser ideia. Vencer da mesma maneira, com oração, com jejum, com dedicação que Cristo venceu. Agora esse como pode ser entendido como proporção também, né? Eu posso vencer como? Na mesma proporção que Cristo venceu. E no pensamento da verdadeira justificação pela fé, esse como tem de ser entendido como modo, como maneira. Eu posso vencer pela oração, pela consagração, pelo estudo da Bíblia, pela dedicação a Deus. E não como proporção. A proporção de Cristo é infinita. Nós devemos ser perfeitos em nossa esfera como Ele é na dele. Ou seja, tem diferentes esferas de perfeição, diferentes esferas de atuação. A de Cristo infinitamente perfeita e a nossa dentro da nossa pecaminosidade, fazendo o máximo de nossas forças. O ensino panteístico ensina que o como não significa maneira, mas significa proporção. Por isso eles ensinam que Cristo era igual a nós desde o começo. E como ele venceu pela divindade dentro de si, nós podemos fazê-lo. Então eles confundem a mensagem da santificação, que é verdadeiramente o poder de Deus nos ajudando a nos santificar, ou seja, nos parecer mais com Cristo Jesus, nos aperfeiçoando diariamente, mas não para comprar a salvação, mas para vivermos uma vida de salvos. Sendo assim, do mesmo modo que Cristo venceu, nós podemos igualmente vencer.
E para que toda essa falácia seja engendrada, a justiça de Cristo no céu não pode ser suficiente, mas ela no interior, a fim de que nós sejamos como Deus. Olha que coisa interessante. É a linguagem da serpente, usando a mensagem da santificação, só mudando um pouquinho o campo dela de atuação, tirando ela da santificação e colocando ela no campo da justificação, a fim de que nós alcancemos o status de sermos como Deus. É muito mais importante que os homens esforcem-se para tornarem-se Cristos do que acreditarem que Jesus era o Cristo. E quando eu quero ocupar a posição de efetuar a minha salvação, eu estou entrando na posição de Cristo. E esse é um conselho maçom aí. Para os maçons, para os jesuítas, o homem é um Deus em desenvolvimento. Então a progressão da santificação, que é nos assemelharmos com Cristo Jesus, para eles é entendida como o desenvolver da sua divindade, e como Teilhard de Chardin ele mencionou, ele citou, ele afirmou, esse é o ponto ômega. Por isso, irmãos, tomemos cuidado com a apostasia ômega, pois ela já começa a ser vista em nosso meio, por meio de mensagens como a de Zucker, dizendo que a mensagem verdadeira da justificação pela fé é aquela ensinada pelos jesuítas. Veja só o que os maçons dizem: estai quietos e sabei que eu sou Deus. Que eu sou Deus. O reconhecimento final daquele que é tudo em todos. A unidade do eu com o cosmos. O conhecimento da divindade do eu. Essa ideia de unidade com o cosmos é a união do Cristo cósmico com o eu. Você vai ver isso em outros textos. E isso é o reconhecimento da divindade do eu, porque Deus habita em mim. Essa foi exatamente a mensagem que derrubou Satanás. Ele, sendo chamado Lúcifer, ou seja, portador da luz, Cristo habitava em seu interior. Deus habitava em seu interior porque Deus é luz. E se ele era o portador da luz, ele era portador de Deus. Então ele decidiu parar de olhar para Deus fora de si e começou a olhar para Deus dentro de si. Foi assim então que ele se gloriou por causa da sua formosura, gloriando-se nas obras que Deus fazia nele e não nas obras que Deus fez por ele. Queridos, em Lucas capítulo 10, os discípulos de Cristo vieram à presença dele dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. E Jesus então disse para eles: olha, eu vi o diabo caindo, viu? Do céu. Ué, os discípulos dizem que estão expulsando o demônio pelo nome de Jesus, e Jesus fala que o diabo caiu do céu? Era exatamente porque o diabo caiu do céu por conta de fazer como eles estavam fazendo, se gloriando na obra de Deus neles. E quando o Espírito Santo não fala de si mesmo, ele aponta para Cristo. Ele não aponta para o trabalho que ele faz de santificação nas nossas vidas. E aí então Cristo continua dizendo ali em Lucas capítulo 10, verso 17 em diante: eu vos dei poder para expulsar demônios, pisar serpentes e escorpiões. Eu estou santificando vocês, eu habito dentro de vocês, isso é uma verdade. Mas não vos glorieis na obra que acontece em vós, senão naquela que acontece por vocês lá no céu. Cristo tirou os olhos dos discípulos de si, do seu coração, da sua santificação, para o céu. E esse é o trabalho do Espírito Santo. Quando ele vier, não falará de si mesmo, mas apontará para mim. Ele me glorificará, foi o que Cristo disse. No livro de Matthew Fox, ele diz o seguinte: apenas a espécie humana atreve-se a negar a sua divindade. E nós devemos combater do lado de Cristo Jesus, continuando a negar a divindade nossa e apontando para Cristo no céu como nosso intercessor e salvador. Veja a diferença dos ensinos da nova era e dos ensinos da Bíblia. A Bíblia ensina que Jesus é o Filho de Deus. A nova era ensina que Jesus é um dos mestres. É mais um. A Bíblia ensina a salvação pela graça por meio da fé somente.
Agora, a nova era ensina que alcançamos a divindade pelas obras da graça. Presta atenção, esse é o ensino jesuíta e é o ensino da nova era. E é o ensino de Zucker. Jesus é o único caminho ao céu. A salvação é fora de nós. Agora a nova era ensina que o caminho é o despertar, o toque de Cristo na consciência no interior. Veja, é a mensagem jesuítica, é a mensagem que os adventistas estão bebendo muitas vezes dos jesuítas e estão chegando à conclusão de que Cristo tinha natureza pecaminosa, igualando a Cristo a si, para que eles possam exaltar o seu eu. Olha só o que está lá embaixo, lá, na número 12. Que a mensagem da Bíblia é assemelhar-se a Cristo pela santificação. Agora, a da nova era é desenvolver a divindade do eu. Segundo Ellen White, nenhum fio de panteísmo deve ser inserido na teia. O eu tem sido seu Deus, seu alfa e o ômega. Mas o nosso alfa e ômega é Cristo Jesus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, isso não está em nós, é dom de Deus, é um presente de Deus. E também não vem das obras para que ninguém chegue no céu lá se gloriando. E é a mesma mensagem que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, verso 30, que Cristo é a nossa santificação, Cristo é a nossa justiça. E veja a expressão ômega e alfa, de novo, sendo utilizada no contexto panteístico, agora mencionando a exaltação do eu. Essa salvação apresentada pelos jesuítas, de que as nossas obras são o que nos torna justo, é uma exaltação do eu ou uma exaltação de Cristo? Por isso, irmãos, que é bom que nós, diante desse engano avançado que os movimentos separatistas têm trazido, e a gente percebe então a plena atuação dos jesuítas, tanto pelo separativismo, que é a ordem que eles devem seguir, como pela mensagem do Concílio de Trento de justificação pela fé. Ellen White fala que quando encararmos esse panteísmo, quando o encontrarmos, deve ser feito o seguinte: enfrentai-o. É a palavra que me é dirigida. Enfrentai-o firmemente e sem tardança, mas não deve ser enfrentado retirando nossas forças operantes do campo a fim de examinar doutrinas e pontos de divergência. Não temos tal investigação a fazer. No livro Living Temple, acha-se apresentado o alfa das heresias letais. Seguir-se-á o ômega e será recebido por aqueles que não estiverem dispostos a atender à divergência dada por Deus. Igreja, não vos envolva nesses conflitos com esses movimentos separatistas, seja ele daqueles que querem levar o povo para fora da igreja, ou sejam aqueles que ficam fermentando dentro da igreja, como Judas fazia. Nós devemos enfrentá-los com a mensagem divina, mas sem tirar as nossas forças do campo. Não podemos perder o nosso foco. Deus levantou a igreja para pregar a tríplice mensagem angélica e não os enganos avançados do panteísmo. Que Deus te abençoe e te guarde. É o nosso desejo para você.